Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, temos a oportunidade de estudar e aprender um pouco mais. E como em todos os eventos da Seichonen, nós sempre iniciamos com oração, faremos oração que consta neste livro, Sutra Sagrada e Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 101, oração para contemplar a imagem verdadeira do ser humano, que é herdeiro de Deus. Lembrando que meu livro é a terceira edição e se você tiver-lo em casa, fique à vontade de acompanhar a leitura. Aqui também os presentes, quem quiser acompanhar a leitura também. Caso queira também, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e elevar o seu pensamento para as palavras da verdade que serão proferidas agora nessa oração. Vamos lá então, assumindo a posição de oração. Oração para contemplar a imagem verdadeira do ser humano, que é herdeiro de Deus. O ser humano é filho de Deus. Isso significa que ele herdou todos os atributos do Pai. Significa também que o ser humano surgiu neste mundo com a missão de concretizar o paraíso na Terra, manifestando a sublime vida de Deus e fazendo com que todos os atributos divinos sejam revelados neste mundo da manifestação da mente. Antes de fazer surgir o homem neste mundo, Deus ainda não havia completado a sua obra. Deus, que é um ser espiritual sublime, ainda não havia concluído a sua obra no tocante à manifestação concreta dos seus atributos. Mas, no momento em que gerou o ser humano e o fez surgir neste mundo como sua suprema autorrealização, Deus completou sua obra. Tendo criado o ser humano, Deus o abençoou e declarou: Tu és meu filho, leguei a ti todos os meus atributos. Por isso, aonde quer que tu vás, o chão íngreme se tornará plano, o caminho tortuoso ficará reto, o que é antinatural se tornará natural, a desarmonia cederá lugar à harmonia, os conflitos cessarão. Nesse ambiente de paz, tudo prosperará. As barreiras das dificuldades ruirão diante de ti e desaparecerão sem deixar nenhum vestígio. Assim se estabelece o paraíso terrestre. Agora é o momento em que está em andamento a construção desse paraíso. Conscientiza-te de que tens a missão de colaborar nessa obra grandiosa e nobre. Neste momento, conscientizei-me de que vim a este mundo como um filho de Deus. Compreendi que eu me aperfeiçoo pelo poder de Deus e que Deus manifesta a sua perfeição através de mim. Despertei para a verdade de que a onipotência de Deus não é apenas um conceito, pois revela-se concretamente no mundo das formas. A partir de agora, aonde quer que eu vá, jamais deixarei de alcançar a felicidade ou de ter êxito nos empreendimentos. Caminharei sempre junto com Deus e por isso todos os obstáculos desaparecerão naturalmente. Livre de aflições e temores, viverei sempre repleto de alegria. Todos os meus atos estarão em conformidade com a lei de Deus e por isso tudo na minha vida transcorrerá em ordem, sem transtorno ou estagnação. Basta eu chamar o nome de Deus para que sua onipotência acompanhe os meus atos. Isso é possível porque Deus é Pai e eu sou filho dele. Agradeço do fundo do coração a Deus Pai que me despertou para essa verdade sublime. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa em que nos mostra que o caminho, quando é guiado e acompanhado por Deus, torna-se muito mais fácil de ser executado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer o carinho e a presença de cada um de vocês. A vocês que estão aqui presencialmente, meu muito obrigado. A você de casa também, meu muito obrigado. Agradeço imensamente o carinho, o amor, sempre manifestado, seja por meio de torcida, seja também pelo meio da escrita, com as mensagens de carinhos que são deixadas nos canais da Meditação Shinsokan e da Seichonen do Brasil, ambos do YouTube. Meu muito obrigado, muito obrigado. Leio e retribuo em forma de oração e vibração, desejando a bênção e a felicidade de vocês e de toda a família. Meu muito, muito, muito obrigado. Quero mandar um abraço também a todas as pessoas que de alguma forma contribuem para que possamos estar aqui todas as segundas-feiras falando, praticando e aprofundando um pouco mais a nossa consciência de filho de Deus. Então, meu muito, 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 muito obrigado. Hoje nós vamos abordar
um tema que, como sempre, eu gosto de repetir e frisar exatamente para que tenhamos a consciência de que nós fazemos passeios muitas vezes pela doutrina, conseguimos aprofundar em alguns aspectos, mas não temos a intenção de esgotar o assunto. E eu vou trazer um ponto que é muito importante, que algumas pessoas têm conversado comigo, que é exatamente a capacidade de realizar os trabalhos. Como é que nós podemos melhorar a nossa capacidade? Como é que nós podemos fazer com que o Filho de Deus dentro de nós manifeste ainda mais, com maior concretude, com maior dinamismo, com maior eficácia? Então, pensando sobre isso, eu procurei em alguns locais, eu procurei dentro da bibliografia e teve um ponto que eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com vocês. Então nós vamos falar sobre, deixa eu já trazer o quadro para nós, seja eficiente no trabalho. Esse vai ser nosso tema de hoje. E quando eu falo seja eficiente no trabalho, não estou falando apenas do trabalho remunerado. Porque quando a gente fala em trabalho, as pessoas normalmente associam a emprego. Então a pessoa pensa, eu tenho que ser eficiente no emprego. Mas e se já estou aposentado? Não é isso que o trabalho aqui é no sentido amplo. Seja eficiente em tudo o que você faz. Mas eu coloquei trabalho para ficar mais amplo, para não ter que ficar também um nome muito grande, gente. Porque se o nome ficar muito grande também não cabe nem na tela. Então seja eficiente em tudo que você faz. Então seja eficiente no trabalho para resumir, mas o trabalho aqui que eu quero dizer é tudo. É tudo o que nós fazemos. Você levanta de manhã, você arruma a sua cama. Isso é um trabalho. Pode não ser remunerado, mas é um trabalho. Então eu quero que entenda que trabalho é tudo aquilo que nós fazemos. Como é que eu faço para ser eficiente? E muitas pessoas vêm conversar sobre isso, porque vivemos na época em que a eficiência tem que ser máxima, os proveitos têm que ultrapassar o máximo, o gasto tem que ser o mínimo e o desgosto inexistente. Então vivemos nesse sonho de achar que nós vamos conseguir fazer tudo no máximo, gastando o mínimo. Não é à toa que hoje em dia a gente sofre de uma síndrome que é a síndrome da promoção. Então quando tem um estouro, uma explosão de promoção, as pessoas ficam doidas porque querem tirar o máximo utilizando o mínimo. Tanto é que um dos grandes problemas que nós temos na cultura brasileira em especial é a questão da mão de obra. A gente não gosta de pagar pela mão de obra porque a gente acha que a mão de obra é meio que obrigação. Então, quando a pessoa, você vai sentar para conversar com alguém, tanto de mão de obra. Aí você fala, mas por que eu tenho que pagar a mão de obra? Porque a gente é acostumado a pagar por bens, mas serviços não é muito da nossa cultura. Então o que acontece? Isso decorre porque muitas vezes a maneira que nós enxergamos o trabalho não é uma maneira correta, espiritualmente falando. Então o que acontece? Nós vamos analisar por um aspecto exatamente de como nós podemos ser eficientes. E para que nós possamos ser eficientes, nós temos que ver alguns elementos. Por quê? Hoje em dia, as pessoas têm muito uma visão de que a eficiência vem baseada unicamente em conceitos materialistas. E esse é o diferencial. A Seiichi no ela não só trabalha o que é material, mas ela transcende, porque ela foca principalmente no que é espiritual. Então é por meio do trabalho espiritual que nós conseguimos desenvolver o material, e não o contrário. Claro, sabemos que muitas vezes um trabalho material nos possibilita, inclusive, termos a capacidade de entender o espiritual, mas a base de tudo vem primeiro do espírito. O caminho que nós optamos em despertar e crescer para isso pode até variar, mas é sempre o mesmo. Melhorou espiritualmente, você tem resultados visíveis materialmente. E quando você tem melhoras visíveis materialmente, você acaba entendendo e também melhorando espiritualmente. E para nós falarmos um pouco sobre isso, eu trouxe esse livrinho, que é Sabedoria da Vida Cotidiana. É um livro maravilhoso, 365 preceitos. É um livro muito especial, muito gostoso de ler, que traz cada dia um pequeno trecho, um pequeno ponto da verdade que a gente consegue ler um pouquinho por dia e tem muita coisa bacana. O professor Masaru Taniguchi escreve de uma maneira assim bem simplória. E como eu sempre digo, livro tem que ser lido.
Livro que não é lido é inutilizado. Imagine só, você vai na concessionária e você olha aquele carro maravilhoso. Você chega e pergunta, quanto é que custa esse carro? O vendedor fala, $1 milhão. Aí você, beleza, quero comprar, não precisa nem dividir, tenho esse dinheiro. Aí você compra o carro e bota na tua garagem e as pessoas falam, quando é que nós vamos andar nesse carro? Não vamos andar, eu quero ele novo, o resto da vida. O que você está fazendo com esse carro? Vivificando ou desperdiçando? Desperdiçando. O carro foi feito para andar, o carro foi feito para rodar. Você compra o carro e deixa o carro lá parado e nada faz com o carro. A mesma coisa com o livro. Se você pega o livro e não lê, você desperdiça aquela oportunidade que você tem de conversar com o livro, de crescer com o livro. Então, meus livros eles são marcados de papel, então eles ficam até deformados, porque eu marco tanta coisa importante que eu vou colocando papel e vou colocando. Na hora que eu preciso, só de abrir o livro já me dá várias mensagens, porque já está tudo marcadinho, eu já sei. Estou precisando de alguma coisa, eu abro o livro já está lá. Porque além de marcado, ele ainda é sublinhado. Então eu adoro aquelas canetinhas coloridas. Tem parte do meu livro que parece um carnaval, é tudo colorido. Aí cada cor significa alguma coisa para mim. Então eu tenho uma gradação ainda das cores. Então amarelo significa uma coisa, azul significa outra. Então quando eu abro um livro, eu falo, opa, se aqui está marcado assim, é porque tem tal importância. E o interessante é que, depois que eu marco o livro, guardo o livro, leio o livro todo, né, ou pelo menos boa parte do livro, e depois de algum tempo eu vou pegar esse livro de novo. E é interessante que quando eu vejo o que está marcado, eu falo, que engraçado, eu marquei isso, mas hoje, isso que está na outra página é mais importante ainda. Então, ou seja, a gente percebe como é que vai tendo a mudança no amadurecimento espiritual. Antes, aquilo que era uma coisa assim, nossa! Com o passar do tempo, você fala assim, não, é muito legal, mas essa aqui é muito mais. Então, você vai vendo, gente, que interessante como é que nós nos transformamos. Livros que contêm ensinamentos de prática devem ser lidos constantemente. As pessoas muitas vezes têm o hábito de pegar o livro e falam assim, não, eu já li o livro dos jovens. Quando? Há 35 anos atrás. E você não vai ler de novo? Não, já sei o que está escrito lá dentro. Eu te garanto que se você pegar o livro, você vai falar assim, meu Deus, eu li esse livro? Não sabia nem que isso estava aqui. Coisa mais comum é quando nós lemos a Sutra Sagrada. Sutra Sagrada Chuva de Néctar. Ela é lida sempre antes das reuniões. Aqui também ela é lida, só que ela não é gravada a sua leitura, mas todas as segundas-feiras a Sutra Sagrada ela é lida antes de nós iniciarmos a reunião. Quem já não se deparou, depois de ter lido tantas e tantas vezes, lendo a Sutra Sagrada, você fala, olha gente, que coisa interessante, isso aqui estava aqui, eu nem percebi. Porque muitas vezes a gente lê no automático. E quando a gente vai prestar atenção mesmo, a gente fala, nossa, como isso é importante. Então, livro, eu sempre bato nessa tecla, temos que ler, porque a leitura, ela expande a consciência, ela faz com que aquilo entre de forma mais profunda, porque a leitura é uma conversa que você tem que estar prestando atenção. Vocês já repararam o tanto que a gente conversa no dia a dia e a gente não presta atenção? A pessoa está falando do nosso lado e a gente está, tá, Principalmente nas relações familiares. Algum parente chega e fala assim, e você... Aí te pergunta, o que foi falou? Sei não. Por quê? A gente está tão no automático que a gente vai, respondendo. Quando você está com o livro, você não consegue fazer isso muito com o livro, porque senão você não sai da página. Então você tem que prestar atenção. Esse prestar atenção aumenta seu poder de concentração. Então acaba sendo mais eficiente. Além do que, te mostra assuntos que nem sempre nós conseguimos abordar nas palestras. Por mais que as palestras sejam grandiosas, elas não conseguem captar toda a essência. Porque o livro, no fundo, gente, o livro é uma palestra do professor Masaharu Taniguchi. Então ela é mais profunda do que nós conseguimos abordar. Ou ela abrange mais assuntos de maneira mais complexa e de maneira mais profunda do que nós conseguimos, muitas vezes, pela falta de tempo ou até mesmo pela necessidade dos ouvintes, nós não conseguimos abordar. Então, eu preciso sempre, ou normalmente nas palestras, sair de um ponto até chegar naquilo que eu queria. Muitas vezes o livro já começa lá em cima e vai aprofundando bastante, coisa que numa palestra demora um pouco mais. Então, falaremos da página deste livro, meu livro é a 5ª impressão.
da página 155. O professor Masaharu Taniguchi coloca assim: a nossa atitude em relação ao trabalho. Ao realizarmos qualquer trabalho, devemos observar os 7 itens seguintes. Vamos para os 7 itens, para que sejamos eficientes. Vamos lá. Primeiro item. Antes de mais nada, tornar alegre a nossa mente. Deixa eu pegar aqui, peraí. Então, primeiro, tornar alegre a mente. Tornar alegre a mente. Segundo, ter esperança. Ter esperança. Ter esperança. Terceiro, deixa eu botar aqui os números. Terceiro, acreditar que virá infalivelmente uma boa inspiração. Uma boa inspiração. Quarta, agradecer a Deus por todas as orientações recebidas até agora. Então a quarta é agradecer Deus pelas orientações. Quinta, orar para que Deus nos oriente também desta vez. Então, orar para Deus para nova orientação. Sexta, após a oração, com a mente já serena, analisar o trabalho em questão e traçar um plano. Então, traçar um plano. Assim, procedendo, receberemos a orientação da sabedoria divina. E, por último, executar o plano. O plano com o quê? Executar o plano traçado com esforço e perseverança. Vamos lá. Tudo o que foi dito aqui pode até parecer que não há nenhuma novidade. Fala assim, olha, isso aqui aparentemente não traz assim alguma coisa que você fala assim, nossa, era isso que eu precisava. Se você olhar friamente. Agora, na hora que nós começamos a dissecar ponto por ponto, a gente começa a entender a grandiosidade daquilo que vai ser falado aqui hoje. Vamos lá. Para fazer um trabalho eficiente, você precisa acertar. E acertar o quê? Vários elementos. Desde arrumar uma cama, a montar uma empresa, desde estudar a concurso público, a ter um namoro construtivo, a ter um casamento sólido e educar os filhos, tudo isso você precisa ter um nível de sabedoria e de capacidade de execução que muitas vezes foge à racionalidade. Então, para que nós possamos ser mais assertivos na vida, nós precisamos compreender esses 7 caminhos que o professor Masaharu Taniguchi traz. Eles não são à toa, eles não são de graça. Eles trazem elementos materiais e elementos espirituais. E conjugando eles é que nós conseguimos dar muita eficiência naquilo que nós fazemos. Então, vamos pegar ponto por ponto aqui para a gente conversar, para que a gente possa compreender, fazer uma pequena divisão e aprofundar ainda mais nesses conceitos. Vamos lá. Lembrando, trabalho é tudo o que nós fazemos. Primeiro, tornar alegre a mente. Por que é necessário tornar alegre a mente? Porque a alegria é o melhor elemento para fazer a sua mente funcionar bem.
A sua mente funciona muito melhor quando ela está trabalhando com alegria. Então, nós utilizamos de mecanismos para trazer alegria à mente. Por quê? Mente sombria tampa as ideias. É muito interessante como a gente consegue tomar decisões mais acertadas ou decisões mais leves, mesmo em assuntos sérios, quando nós estamos alegres. É impressionante. E alegre, gente, não é sorriso. Alegria é mais do que sorriso. Sorriso é uma das expressões que denotam que você está sentindo alegria. Mas eu conheço pessoa que ri de nervoso. Eu conheço pessoa que quando fica tão nervosa que ela começa a rir. E ela para. E você, o que está acontecendo? E a pessoa fica rindo. Ela não está sentindo alegria, ela está sentindo nervoso. Só que para ela, a expressão que ela consegue, ela começa a rir. Porque acho que ela chega num nível tanto de estresse que passa do estresse e cai na alegria. Ela começa a rir, mas está sentindo nervoso. Então, sorriso é mais. Porque tem pessoas que falam assim, eu sou tão alegre, eu passo o dia sorrindo. Isso não quer dizer nada. Sorriso é uma expressão que não necessariamente coincide com o sentimento. Sentimento é outra coisa, sentimento é profundo. Muitas vezes você está alegre, você está feliz e não está sorrindo. Você não precisa sorrir. Você está sentindo a felicidade. Você consegue. O semblante de quem está feliz pode ser sorrindo ou não, mas expressa uma paz. Uma paz. Então, ter alegria na mente é fundamental. Por que nós desenvolvemos as práticas da Seichonoye? Exatamente para que a gente possa ter o hábito de manter a mente alegre. Manter a mente alegre. Nós treinamos manter a mente alegre. Por quê? Porque é o primeiro passo para que a gente possa manifestar na nossa vida de uma maneira mais eficiente. E eficiente aqui, gente, não é eficiência de obter resultados econômico-financeiros. Porque hoje em dia nós estamos tão bitolados nisso que quando você fala eficiência, a pessoa pensa ganhar dinheiro. Não, eficiência é você cumprir a sua missão. Então, às vezes, você tem uma conversa difícil com alguém que você gosta. Quando você tem uma conversa difícil e o estrago é pequeno, você teve um momento eficiente, um momento em que você conseguiu utilizar mais, na hora que você consegue amar mais, na hora que você consegue perdoar. São ações eficientes na sua vida que não tem nada a ver com relação econômico-financeira. Isso é muito importante, porque a gente fala, não, porque nós vamos ter um trabalho eficiente, a pessoa já pensa, vou ganhar dinheiro. Então eu quero montar alguma coisa para ganhar dinheiro. Pode, não tem problema nenhum. Se você aplicar isso aqui também na área profissional, dá muito certo. Só que não se restringe somente à área profissional. Então a mente alegre ela é fundamental na construção das relações humanas, principalmente na sua construção de como você vai lidar com aquilo que lhe é apresentado. Isso é fundamental. A vida, ela funciona assim, cada um chega neste mundo cheio de situações pelas quais vai passar e a grande maioria não tem ideia do que vai acontecer. Então, a gente começa a lidar com as situações à nossa frente. E aquele que consegue lidar com essas situações, ter uma mente alegre, sai muito melhor e sai com situações muito melhor, mais eficientemente resolvidas do que aquele que não tem a mente alegre. Então, o primeiro ponto é que a eficiência está ligada à alegria. Por que está ligada para a alegria? A mente trabalha melhor quando você está alegre. Um exemplo, você está fazendo algo que você acha enfadonho, tipo lavar a louça. Eu vou ter que lavar a louça, está aquela montanha, e você começa a lavar a louça. E parece que quanto mais você demora, mais os pratos e os talheres vão se multiplicando dentro da pia, e você fala, isso aqui nunca vai acabar. E você passa 1 hora lavando a louça. Você tem a impressão que durou o dia inteiro. E você sai exausto mais do que se você tivesse ido para a academia. Você vai para a academia, você levanta peso, você levanta 140 quilos de peso, mas 10 pratos te cansa mais. Por que isso acontece? Porque a mente ela não está desenvolvendo de forma livre. Aí você pega e vai assistir uma série, você vai assistir um filme, você liga o videogame.
Quem gosta de jogar videogame sabe. Na hora que você aperta o power, o tempo muda e ele passa infinitamente mais rápido. O que duraria 4 horas na vida normal, na vida de um gamer dura 15 minutos. Na hora que você liga o videogame, já passou a tarde inteira. Por que isso acontece? Porque você está com a mente livre. Quando a mente está livre, você consegue se concentrar, você consegue curtir aquilo tanto que você não vê o dia passando. Olha só, se te falarem assim para você, você vai ficar de 8 às 18 fazendo um trabalho na sua empresa, no seu emprego normal. Você pensa, nossa senhora, velho, vou passar de 8 às 18, eu não aguento. Agora, se te convidarem, nós vamos para um parque da Disney, para você passar de 8 às 18, quando dá às 18 horas você fala, acabou? Mas como? Por que isso acontece? Porque você está com a mente tranquila, você está com a mente alegre, então as coisas passam de maneira mais leve. Então esses são exemplos simplórios, são exemplos assim, só para mostrar como é que a nossa percepção, ela muda de acordo com o que a gente está fazendo. Então o que na Seitonoye a gente aprende? A treinar ter a mente alegre, para até no momento que você está lavando a louça, aquele momento também se torne algo grandioso, espiritual, algo de crescimento para você. Como é que a gente ensina? Um método bem legal para a gente lavar a louça? Agradecendo. Obrigado, obrigado, obrigado. Você vai lavando e agradecendo, aí você pensa, a sujeira desse prato é a sujeira da minha mente e nesse momento eu limpo a minha mente e estou ficando mais purificado. Olha que coisa maravilhosa. Quando você termina de lavar a mente, né? Lavar a louça, limpando a mente, quando você termina de lavar a louça, você já fala assim, tem mais? Tem mais? Por quê? Se torna uma coisa prazerosa, porque você começa a ver sentido, você fala, caramba, que legal. A mesma coisa quando você arruma a cama, a mesma coisa quando você está fazendo seus trabalhos domésticos diários, por exemplo. Então, tirando caroço de melancia, você está cortando a melancia, aí você vai tirar o caroço, que é uma das coisas assim que dá muita agonia. Aí você fica lá, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, vai tirando caroço. Daqui a pouco, quando você vê, caramba, você passou por aquele momento, e aquele momento ele foi muito mais prazeroso. Então, alegria, lembremos-nos, alegria não é simplesmente só sorriso. Alegria é um bem-estar mental. De você estar bem, está tudo bem, está tudo tranquilo. Às vezes até quando a coisa parece estar pegando fogo, você está lá tranquilo. Por quê? Porque eu sou alegre. Alegria é um estado de espírito. Alegria é um estado de espírito. As pessoas confundem. É muito interessante, eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, eu sou tão alegre. Você olha assim, meu Deus do céu. Uma vez eu já contei essa história, encontrei um colega meu e ele virou para mim, a gente estava numa faculdade teosófica, né? Então de teosofia, e nessa faculdade ele me encontrou e ele falou assim, ai, como é que você está? Eu falei, não, estou bem. Ele, pois é, porque agora eu encontrei o meu caminho espiritual, eu estou super alegre. Eu olhei assim, mas me deu um arrepio. Eu falei, credo que essa alegria eu não quero. Eu quero aquela alegria de paz, de que você é capaz de receber qualquer notícia e manter o centro, mesmo sabendo que terá que passar por situações difíceis. É esse tipo de alegria que a gente trabalha. Segundo é ter esperança. Ter esperança é fundamental. O que é ter esperança? É você acreditar. Uma das maneiras de ver a esperança é você acreditar naquilo que é invisível. É você acreditar naquilo que ainda não está construído. É você acreditar que há de vir coisas melhores. Por quê? Porque elas existem em algum lugar e estão prontas a serem projetadas. Todo mundo que desenvolve grande trabalho tem esperança. Por quê? Porque para desenvolver algo grandioso, seja em qualquer área, você precisa ter esperança. Você precisa ter esperança. Vou trazer um ambiente que é fundamental ter esperança. Relacionamento. Se você não tiver esperança no relacionamento, não fica não fica uma. Por quê? Se você for pegar a situação, você fala, isso aqui não tem como resolver não. Isso aqui não tem como não. Isso aqui é impossível. Se a mãe e o pai desse cara tentaram, não conseguiram, sou eu que vou conseguir? Tem pessoas que pensam assim. É na esperança de você manifestar algo melhor é que você encontra a motivação. A motivação. As pessoas que são motivadas para estudar, por exemplo, elas sabem que é passo a passo.
O que faz elas acreditarem e continuarem andando? Porque elas têm esperança de enxergar aquilo que elas estão vendo no futuro concretizado. Então, esperança é fundamental. Quem é pessimista não anda, porque o pessimista já está esperando a morte. O pessimista ele já espera o fim do mundo. A diferença é o seguinte, imaginemos, sai a notícia que está vindo um asteroide e vai destruir a Terra daqui a 1 ano. Qual é a diferença de quem tem esperança para quem não tem esperança? O que tem esperança fala, eu vou aproveitar esse 1 ano, porque lá na frente alguma coisa pode acontecer e mudar tudo, mas eu vou aproveitar. E o pessimista, o que ele faz? Já que eu vou morrer, vou ficar quieto, não mexe comigo, vou curtir, parado. Um constrói, o outro simplesmente destrói. Então, esperança é fundamental. Vamos lá para o terceiro item. Boa inspiração. Nós temos que ter inspiração e transpiração. Nós precisamos ter a ideia e ter a força para concretizar a ideia. Só que tudo, gente, primeiro parte da ideia. Parte da ideia. Se nós fizermos uma análise da nossa vida, vocês vão ver quantas coisas foram realizadas a partir do momento que você teve uma ideia. Você tem uma ideia, poxa, eu quero isso, ou eu vou fazer aquilo. É nesse ponto que eu quero chegar. E essa ideia, ela se concretiza. Então, a inspiração, ela é o carro-chefe. É ela que nos guia. Tem pessoas que ficam paradas esperando vir a inspiração do céu. A inspiração é uma construção. E aqui é um ponto muito interessante, gente. A inspiração, ela é uma construção. Construção. O que isso quer dizer? Algumas pessoas acreditam que a inspiração vem para poucos iluminados. Ah, fulano, você é tão sortudo, você é tão abençoado, Deus tem um carinho por você, você tem boas inspirações. Não é isso. Deus é Pai de todo mundo. Por que algumas pessoas têm mais inspiração do que outras? Porque alguns constroem mais as oportunidades de terem inspirações do que outros. Quem dá mais possibilidades a que as inspirações surjam são aqueles que permitiram construir um caminho. Ou seja, abrir o canal por onde Deus conversa com a gente é um trabalho e não simplesmente uma dádiva. Isso é fundamental, porque é muito comum as pessoas falarem: ah, não vai adiantar nada. Ah, para que isso? Meu Deus, eu estou rezando e nada acontece. Por quê? Porque elas estão esperando que algo fantástico aconteça, quando muitas vezes a construção da normalidade é que possibilita você fazer o extraordinário. A construção da normalidade é que permite você fazer o extraordinário. É você construir no dia a dia aqueles momentos em que a inspiração vem de forma natural. Então, não necessariamente as inspirações acontecem quando você está lá em estado profundo de meditação. Às vezes vem numa conversa, de uma maneira assim bem natural, de uma sugestão. Alguém vira para você e dá uma ideia, você, pô, legal, é isso mesmo. Por quê? A inspiração é uma construção. Vamos lá. Agradecer a Deus pelas orientações recebidas gera o sentimento de gratidão e orar para que Deus nos dê nova orientação. Faz com que mantemos o canal de conexão com Deus. Então, nós agradecemos aquilo que nós recebemos e abençoamos a possibilidade de recebermos novas orientações. Por que isso é importante? Quem trabalha sentindo que é orientado por Deus, sabe que o caminho que é colocado é o caminho certo. É o caminho certo. Vou dar um exemplo para vocês. Quem agradece a Deus pelas orientações, mesmo que venha uma adversidade, sabe que aquela adversidade é para o seu crescimento, é para o seu aprimoramento, é para poder fazer melhor. Fica com mais esperança, com mais gratidão e mais alegria. Dá um exemplo bem simplório. Dia do seu casamento. Você está casando, você vai chegar ao altar. E aquele dia é o dia mais feliz da sua vida. Naquele momento é o dia mais especial.
E você preparou a festa com todo carinho, com todo amor, com todo entusiasmo. Você preparou com tanta vontade, você convidou até um noivo, de tão especial que foi. Você convidou um noivo para participar do seu casamento. Aí o que acontece? No dia choveu e caiu aquele pé d'água. Você tem duas maneiras de receber essa situação. A primeira, de que você não foi abençoada, porque você teve, no dia do seu casamento, uma das maiores chuvas na sua cidade. Você fala, puxa, eu não fui abençoada porque eu não recebi a chuva. Ou você pode sentir uma outra coisa pensando, bom, se choveu era porque era para ter chovido nesse dia, porque a maior de todas as bênçãos, a orientação de Deus, eu já recebi. É o fato de eu estar casando. Então a pessoa, ela foca naquilo que realmente é fundamental, ela fala, eu estou casando, então eu sou abençoada pelo fato de estar casando. Se está chovendo, é para nosso aprendizado, é para a gente manifestar ainda mais a nossa força, para a gente já, no primeiro dia de casado, a gente já vai superar nosso primeiro grande desafio. Então, a pessoa, ela sente que foi orientada por Deus, que está sendo orientada por Deus, ela tem esperança e ela consegue ir com a mente muito mais alegre. Então, é só para mostrar como é que isso faz uma diferença na vida prática. Porque as pessoas, elas são muito assim, vou fazer oração para Deus e vai acontecer tudo certo. A pergunta é, certo para quem? Para mim. E você sabe o que é certo realmente para a sua alma? Então a gente vai colocando o que é certo e errado. Isso é certo, isso é errado. Isso é certo e é errado. Deu certo? Ótimo, Deus, valeu. Deu errado? Qual é Deus? Que palhaçada é essa? Por que você está tirando comigo? Então tem pessoas que brigam com Deus porque falam, você não fez do jeito que era para ser. E a pergunta que vem do céu é, que jeito? Você botou uma coisa na tua cabeça que o universo não tem a menor ideia se isso é bom ou ruim naquele momento para você. É a sabedoria que vai te levar a isso. E a sabedoria que eu digo são as leis, gente. Então, às vezes, as coisas acontecem não do jeito que a gente queria, mas do jeito que era necessário para o nosso crescimento. Então, entender que você está sempre orientado é você compreender que você é eternamente abençoado e que aquilo que acontece no mundo fenomênico é apenas passagem. É apenas passagem. Nossa, pretor, isso é difícil. Sim, ninguém está falando que isso é fácil, mas é uma nova maneira de você encarar a vida. É uma nova maneira de você encarar como as coisas acontecem. E encarando dessa forma, você consegue levar a vida muito mais leve, gente. Muito mais leve. Porque as coisas aconteceram? Beleza, aconteceram. Como é que nós fazemos para resolver? Como é que nós fazemos para resolver? É ter esperança. Hoje em dia, no mundo corporativo, fala muito em proatividade. Temos que ser proativos e interligados. O que eles estão querendo dizer? Você tem que ser uma pessoa que acredita que tudo o que vem é algo que vai exteriorizar o seu potencial, ter esperança e uma alegria de resolver. Então, olha só, estamos falando de coisas que são trabalhadas hoje no mundo corporativo, aí falam umas palavras bonitas, umas palavras assim novas, todo mundo fica, uau! Só que isso, religiosamente falando, já é trabalhado há muito tempo. Há muito tempo. Então, Jesus trabalhou isso dentro dos ensinamentos cristãos, principalmente no Novo Testamento, com parábolas, falando que a figueira que não dá bons frutos deve ser jogada ao fogo. O que isso significa? Que aquele que não tem bons frutos mentais, gente, queima na lei da causa e efeito. Não é que vai queimar no inferno, queima. Ela própria atrai as situações que causam dor a ela. Então, compreender que sentir-se orientado é o primeiro caminho para você se sentir sempre abençoado. Sempre abençoado. Porque você consegue fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Quando você entende que você tem que fazer aquilo que tem que ser feito, você vai com a mente mais alegre. Você vai com a mente mais alegre. Vamos lá. Sexto, traçar um plano e o sétimo, executar o plano com esforço e perseverança. Vamos fazer agora o primeiro corte para que a gente possa entender a grandiosidade disso aqui que está sendo passado, que parece ser tão simples, né? Você fala, gente, tão legal, então agora eu vou a partir de amanhã fazer tudo rindo, que vai dar tudo certo. Não é assim. Nós vamos entender a profundidade disso aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. Nós podemos compreender nos elementos, que nós temos aqui dois tipos de elementos. O elemento espiritual e o elemento, vamos botar aqui o elemento material.
Vamos lá. Acompanhando aqui, gente. O número 1 é um elemento espiritual ou material? O que vocês acham? Espiritual. Número 1 é espiritual. Número 2, ter esperança. Ele é um elemento espiritual ou material? Espiritual. Número 3, boa inspiração. É um elemento espiritual ou material? Espiritual. Número 4, agradecer a Deus pelas orientações. Espiritual. Número 5, orar para Deus para nova orientação. Espiritual. Número 6, traçar um plano. Espiritual e material. Também. Mas se a gente for pensar em botar no papel, material. Pode ser? A gente pode ter. E o número 7, executar o plano, com esforço e perseverança. Espiritual e material. Também. Mas vamos botar mais aqui no lado material. Observe. Dos 7 itens que nós temos para termos eficiência no nosso trabalho. Deixa eu ficar mais aqui, né? Porque eu estou saindo da tela, gente. Fica só a voz. A voz falando. Então, o que acontece? Dos 7 itens que nós temos para desenvolver um bom trabalho, quantos nós temos espirituais e quanto nós temos materiais? Espiritual, 5. Material, 2. Quando as pessoas vão ensinar o segredo do sucesso, você quer ser o sucesso? Eu vou te ensinar. Aonde que elas focam? No espiritual ou no material? Material. Então, quando você vai ver as pessoas falando, aprenda aqui em 4 aulas, clique no link abaixo e você terá 4 aulas grátis, que eu vou te ensinar o caminho para você ficar rico. Eu ainda não fiz, mas farei. Quanto mais cursos eu vender, mais rico eu ficarei. Depois eu ensino para vocês como fazer um curso para vocês venderem o curso e ficar rico também. Mas eu vou te ensinar o caminho da riqueza nesse curso de 4 aulas. Ele vai falar sobre o quê? Isso aqui. Ele vai falar sobre isso aqui. Ele vai te ensinar a traçar um plano. Ó, você vai traçar um plano, você vai montar a sua agenda, você vai cortar aqui, segunda-feira você vai dividir assim, terça-feira, quarta, domingo você chuta a família e não quer nem saber e vai fazer aqui. E aqui você vai executar o plano e você faz assim, liga, fala que vai bater na pessoa se ela não comprar o teu produto e entra aqui e fica curtindo foto de todo mundo, manda e-mail fake, faz corrente, você vai te ensinar tudo aqui para você chegar ao sucesso. Só que ele está trabalhando no âmbito material. E nós não somos simplesmente materiais. Nós somos um complexo espiritual de emoções e de sentimentos armazenados que é inexplicável. Alguém já acordou de manhã e fala assim, cara, eu não consigo me entender? Quem já foi e fez aquelas coisas e fala assim, eu nunca vou fazer isso? E faz. E faz. A minha esposa, ela morre de rir de uma história. A gente estava no bairro de Rio Quente, lá perto de Caldas Novas, e tinha uma feirinha lá que eles contrataram um trator para levar a gente para a feirinha. E o trator era literalmente um trator com os bancos duros que levava a gente. E você vai quicando no banco, então você chega lá no outro lado, tá tudo doendo. Aí nós demos uma volta no trator, aí eu falei assim, na hora que eu desci do trator, eu falei assim, gente, eu nunca mais ando nesse trator. Eu estou todo dolorido, parecendo que eu tinha andado a cavalo, andando assim. Eu falei, nossa senhora, não ando mais. Aí, minha esposa disse, não, beleza, então a gente vai a pé. Aí eu comprei água, eu estava carregando uns 6 quilos de água, eu estava carregando, e minha esposa andando tranquilamente, daqui a pouco eu vi o trem. Quando eu vi o trem, o que eu fiz? Bora, amor, que o trem está passando, a gente tem que pegar. Ela começou a rir porque eu tinha acabado de falar, eu nunca mais vou pegar esse trem. E de repente estou eu correndo com 6 quilos de água para entrar no diacho do trem e me quebrar todinho até onde a gente ia. E ela perguntou, para que você correu atrás do trem? Eu falei, não tenho a menor ideia. Alguma coisa dentro de mim deve ter falado, gente, você perdeu um trem, você precisa pegar esse trem. E eu saí correndo atrás do trem e peguei o trem. E a gente ri até hoje dessa história, porque toda vez que eu falo assim, eu nunca mais vou fazer, ela fala assim, lembre-se do trem. Eu falo, é mais pura verdade. Então, assim, tem coisas que a gente não consegue entender. Quantas filosofias nós montamos? Porque quando eu crescer, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, porque eu vou traçar tais pontos. Quando você vai ver, você faz tudo o contrário. Você fala, gente, aonde foi
que eu errei, onde foi que eu fiz as coisas diferentes. É porque nós somos um complexo dinâmico de relações emocionais, sejam conscientes ou subconscientes, que nós mesmos não compreendemos. Então, é impossível você trabalhar o ser humano sem você trabalhar o lado espiritual. É impossível. E o maior erro das pessoas hoje em dia, seja não só na abordagem do ensinamento, mas também na abordagem da profissionalização e na abordagem dos tratamentos, é você tentar resolver o ser humano sem abordar o lado espiritual dele, sem abordar o lado sentimental, sem abordar a complexidade pela qual ele vive. Então esse ponto é que faz muitas vezes as coisas não vingarem. Então as pessoas acham que é simplesmente, vamos botar numa lei, vamos falar que é obrigatório, vamos fazer isso que vai mudar. Não muda, porque é muito mais complexo do que a gente imagina. Nós já sabemos isso com a gente mesmo. Imagine então você lidar com uma coletividade. Então o que acontece? Para que você tenha eficiência no trabalho, você precisa primeiro trabalhar conjuntamente com o material. Por quê? Se você não tem a mente alegre, se você não tem inspiração, se você não tem a consciência de que você é orientado por Deus, como é que você vai traçar um plano? Você vai traçar que plano? Para onde é que você acha que você vai? E outra, quem traça só no material, quando falha 1, 2, 3 vezes, abandona por completo. Por que abandona por completo? Porque acredita, eu não nasci para fazer isso. Eu não tenho condições de fazer isso. Quantas pessoas com talentos desistem dos seus sonhos porque acreditam que não nasceram para aquilo? Por quê? Traçaram um plano, executaram, mas não tinha todo o arcabouço por detrás. Quando você tem um arcabouço por detrás, você tem força para fazer com que aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, tenha forças necessárias ou condições necessárias para que seja concretizado. O que eu quero dizer? Quando nós trabalhamos o lado espiritual, você se fortifica e se prepara para construir o lado material. Então eu quero um plano, eu quero montar uma empresa, eu quero ter um casamento feliz, eu quero ter filhos, eu quero passar num concurso, eu quero fazer um mestrado, eu quero aprender um idioma. Não importa a área. A traçagem de um plano vai passar diretamente pela capacidade de construção da base espiritual necessária para realizá-lo. Porque se você não tiver esperança, você não consegue prosseguir. Porque não vai nada se realizar antes de você estar amadurecido para tanto. Olha que coisa engraçada. Você conversa com as pessoas que estão procurando cargos altos ou você conversa com as pessoas que estão estudando para concurso público. É muito comum você ouvir. Por que você quer passar logo? Porque eu não aguento mais. Por que ela não aguenta mais? Porque ela sente que ela está num nível de sofrimento, por óbvio, está abdicando de muitas coisas, ralando, aquela rotina pesada. E ela fala assim, eu estou me dedicando muito e não aguento mais. É muito difícil você ouvir alguém falando assim, não, eu estou estudando, me dedicando porque eu quero ficar preparado o mais rápido possível. As pessoas pensam, eu tenho que passar o mais rápido possível. A ideia de passar não vem com a ideia de preparo. É como se passar desse sorte e passei. As pessoas que vão se preparar, elas costumam passar muito mais rápido do que as pessoas que estudam para concurso. Por que isso acontece? A pessoa que vai se preparando, ela vai estudando tudo aquilo que é necessário. A pessoa que quer passar no concurso, ela estuda tudo desesperadamente. Ela não vai com a mente alegre. Então a pessoa abre o livro e fala assim, faltam 3 meses. É 3 meses que eu tenho só. Sou eu e você. São simplesmente 15 mil artigos. Só preciso decorar 15 mil. Em 3 meses, no caso de quem é da área de direito, quem é da área de humanas, por exemplo, eu só tenho que decorar todos os nomes de ossos, músculos, cartilagens do corpo humano. Em 3 meses. Só isso. Só isso. Beleza. Aí o que acontece? A pessoa que está estudando para se preparar, ela não vai com essa pressão. Como é que ela vai? Vamos aprendendo aqui para ver o que vai dar. E essa pessoa acaba chegando mais preparada porque a mente dela está mais alegre. Eu tenho colegas que passaram no meu concurso, que você não acredita que passaram. Eu tenho colegas meus que faltaram a momentos importantes da prova e falam assim, era para ir? Isso a gente, na sessão, falando assim, cara, você tinha que estar aqui. Ele, era? Tava tranquilo.
Por quê? Está com a mente descontraída. Tinha gente que morreu quase de gastura lá, de gastrite, teve tudo que pôde, porque a mente estava muito tensa. Então acontece, traçar um plano é fundamental. Não estou falando que os 6 e 7 não sejam importantes. Eles são fundamentais, mas eles não são exclusivos. E é esse o ponto que eu quero trazer aqui. É trazer essa consciência que os elementos materiais só vão ser efetivos se nós tivermos todos os elementos espirituais agregados a nós. Então, qual é o trabalho dentro da Seichonoye? É melhorarmos os nossos elementos espirituais. É melhorarmos os nossos elementos espirituais. Porque à medida que a gente cresce espiritualmente, os 6 e 7 começa a acontecer de forma natural. As coisas vão acontecendo de tal forma que quando você vê, você fala, caramba, como isso é importante. E mais, esforço e perseverança. Isso a gente poderia resumir numa coisa chamada vontade. Esforço e perseverança, a gente poderia falar que é a vontade. É nós criarmos aquela vontade de realizarmos. Como é que eu crio esforço e perseverança se eu não sei quem eu sou? Olha que coisa interessante. Quando muitas pessoas me perguntam, preletor, como é que você conseguiu fazer o que você queria fazer? Seja na vida amorosa, seja na vida profissional. É porque eu sabia quem eu era. Eu tinha esperança. Ora, se a vida de Deus habita dentro de mim, quanto mais essa vida se manifestar, mais força eu vou ter para realizar aquilo que eu preciso. Se eu não sei quem eu sou, onde é que vai surgir a força? Então tem muitas pessoas que vão falar de força de vontade. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um cara falando que força de vontade é a maior bobagem que existe na face da Terra. Porque a nossa vontade não tem força nenhuma. Ele fala, ninguém tem vontade de fazer as coisas. Então, força de vontade é uma mentira, porque você não tem como tirar força daquilo que você não tem. E eu ouvi aquilo e falei assim, interessante, errado. Por quê? Ele está analisando a força de vontade a partir do homem que não sabe quem ele é. O homem que não sabe quem ele é, que ele acha que é o corpo material, ele não vai ter força de vontade construtiva, mas força de vontade destrutiva ele vai ter. Porque a ausência de vontade é uma força de vontade negativa, por assim dizer. Então, o que faz a pessoa, por exemplo, fazer um regime? Por que o regime é tão difícil? Porque o alimento, ele se torna um substitutivo dos prazeres que carecem na vida de alguém. A pessoa, quando não tem prazeres, ela não tem satisfação no viver, ela desconta no prato as frustrações que ela guarda dentro de si. Quando você vai fazer um regime, você vai tirar esse prazer, você tira da pessoa algo muito importante. Por quê? Porque é necessário, tudo tem que ser feito com medida. Aí a pessoa ela precisa ter força de vontade. Se ela não sabe quem ela é, qual é a capacidade que ela vai ter de esforçar e perseverar? Zero. Aí são aqueles regimes que você faz uma semana e na segunda semana você fala, tudo que eu perdi na semana passada eu vou ganhar agora. Eu ainda vou dobrar minha meta. Então são aquelas pessoas que começam aqueles regimes, chega no final do ano, onde está todo mundo envolvido naquela esperança, naquela vontade. Nós vamos começar o ano novo, aí você fala, vou começar o meu regime, segunda-feira. Só que você não fala de quando, de qual ano, de qual século, de qual encarnação. Você fala, vou começar segunda-feira. Aí quando passa o ano novo, você fala, não gente, eu vou comer o que sobrou do ano novo, né? Eu fiz 4 quilos de lentilha, tem 2 toneladas de arroz, então nós vamos acabar de comer, tem um pudim, tem a coisa. Aí você acaba de comer. Aí você fala assim, não, mas cara, já vou embalar pro carnaval, o carnaval já está em fevereiro, né? Carnaval, fevereiro, a gente já embala, porque para que eu vou começar o regime agora? Carnaval nós vamos comer tudo de novo. Aí você pega no carnaval, quando termina o carnaval, você, cara, mas Semana Santa, velho, Semana Santa, você tem que dar uma segurada, né? Aqueles que acreditam que não pode, só no peixinho, 40 dias, vou fazer aí uma quaresma, então deixa eu já garantir o anterior e depois você fala assim, não, pô, já estou 40 dias, então eu preciso voltar. Quando você fala, vou começar o regime, festa junina. Aí festa junina, a coisa mais saudável da festa junina é o pastel. Então você fica assim, meu Deus do céu. Quando chega, você já está no Natal de novo e você fala, Natal é impossível fazer regime. E você fica nesse círculo. Por quê? A vontade não nasce.
Quando a pessoa fala de força de vontade, no fundo, ela está falando do quê? Como é que o ser humano ele é capaz de mudar? Por que que o ser humano é capaz de mudar? É a primeira pergunta. Motivação. Por que que o ser humano é capaz de mudar? É porque a motivação surge do conhecimento de quem ele é. Quando ele descobre quem ele é, ele consegue retirar a força necessária para mudar aquilo que antes era prejudicial. Então, os maus hábitos, eles são transformados quando nós descobrimos quem nós somos. E à medida que você vai treinando essa força de vontade, ela vai se tornando algo que chega a ser motivacional. São aquelas pessoas que a gente fala, meu Deus, como é que você consegue? Coisas que você falava assim, coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer, hoje eu faço. Como é que você consegue? É porque você começa a tirar a força de vontade no esforço e na perseverança, a construção daquilo que você descobriu que você é. É impressionante, gente. É impressionante. Ou seja, para você ser uma pessoa grande na vida, você tem que descobrir que você é grande espiritualmente. Senão você não consegue, não bate, gente. Não bate. Aí tem aquelas pessoas que falam assim, o Bill Gates, o fundador da Apple, o Steve Jobs, o Elon Musk, eles não terminaram a faculdade. Eu também não vou terminar. É igualzinho. É a mesma coisa. Vai nesse caminho para você ver como é que você vai estar igualzinho. Por que que eles não terminaram? Os caras tinham uma outra visão. Não estou falando que o que eles fizeram seja certo ou errado. Não é isso. O que eu estou abordando é que as pessoas têm uma outra visão. Eles tinham fontes de inspiração e fontes de perseverança diferentes do comum. Do comum. E é interessante que é o seguinte, as pessoas de sucesso andam em cima de uma navalha. Porque se o cara for sucesso, todo mundo admira. Mas se ele fracassar, tá vendo? Ó, não ouviu o conselho do pai, ó, virou um fracasso. Então, assim, a maneira como as pessoas enxergam o sucesso é muito complicado, porque o sucesso depende muito da conta bancária do cara. E muitas vezes o sucesso não é isso, gente. O sucesso é você manifestar a sua capacidade. Nem todo mundo vai ser dono de uma empresa multibilionária mundial. Mas essa não é a finalidade da vida, até porque toda a humanidade não tem condição de ser multibilionária. A finalidade da vida é você manifestar a maior capacidade que você pode. Tem pessoas que vão terminar a vida e vão ter estudado até a 5ª série. A vida dessa pessoa foi um sucesso ou foi um fracasso? Depende. Depende. Se você olhar para a questão material, você vai falar assim, ele só estudou até a 5ª série. Se você for olhar para a questão espiritual, ele pode ter terminado se esforçando ao máximo que ele podia naquele momento. Então a vida dele foi uma vitória. Tem pessoas que vão aprender a ler e escrever com 80 anos, gente. A pessoa sai do analfabetismo depois de já ter vivido praticamente tudo. É ou não é uma vitória? Mas a pessoa vai morrer. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Só que o espírito saber que ele teve capacidade de, mesmo no final, perseverar e trabalhar para conquistar um sonho, faz dele um espírito melhor e mais preparado para continuar o seu trabalho no mundo espiritual. Então o sucesso na vida é você cumprir a sua missão. E cumprir a sua missão depende diretamente de você saber quem você é, porque se você tem Deus, a gente se alegra muito mais. E ter Deus não é Deus na forma não, é Deus no interior mesmo. Não é aquele Deus, eu tenho Deus, né? Porque tem pessoas que têm fé assim, Deus está comigo, enquanto está tudo dando certo. Quando Deus sai, Deus, por que você me abandonaste? E na Seitione a gente aprende, Deus abandona? Nunca. Então quer dizer que as coisas ruins que venham por vontade de Deus? Se está vindo alguma coisa que você acha que é ruim, pode ser várias coisas. Primeiro, a sua visão é equivocada. Segundo, é porque aquilo vem para despertar a sua capacidade. E terceiro, fruto dos seus pensamentos, o fruto da sua condição mental. Então, são várias as explicações para que nós possamos entender as vicissitudes da vida. O principal é nós compreendermos que nós, quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus, traçar os planos com esforço e perseverança ficam muito mais fáceis.
muito mais fáceis. E é impressionante como é que modifica. Na minha adolescência, tudo que eu ia falar, que eu ia fazer, eu vou fazer isso, eu não realizava nada. Eu era campeão de ter projetos inacabados. Eu começava os projetos e largava. Começava os projetos e largava. Vou tocar um instrumento. Começava a tocar o instrumento. As 3 primeiras semanas são maravilhosas, porque tudo que você faz é novidade e já é um grande desenvolvimento. Aí chega naquela parte que você tem que refinar, obrigado, que você tem que refinar, que dá muito trabalho. Você não vê resultado, o que você faz? Larga. Então, eu era campeão. Então, tudo que eu falava, vou começar a fazer, a minha própria família falava, tá bom, vamos dar 3 semanas para você desistir. É que absurdo, vocês não acreditam em mim, vocês não me apoiam. 3 semanas depois, o que eu fazia? Desistia. Aí eu ainda falava, a culpa é de vocês que não acreditaram em mim. A culpa é de vocês, ninguém me apoiou. Aí o que acontece? Dentro da Seitonei eu comecei a criar projetos audazes, projetos maiores para a minha vida, e nisso eu precisei começar a trabalhar essa transformação interior. E à medida que eu fui trabalhando, foi transformando. Aí os projetos que eu comecei a entrar, esses eu ia até o final. E o final demorava, às vezes, décadas. Mas eu fazia. Aí o conceito dentro da família mudou. Quando eu comecei a falar, eu vou fazer, todo mundo, uau! Se você vai entrar, eu estou com você, porque vai acontecer. Por quê? Porque muda o foco de trabalho. Beleza, preletor, como é que eu faço isso? Ora, tudo aquilo que nós ensinamos nas palestras é exatamente para desenvolver isso. Leitura dos livros. O que os livros nos ajudam? A primeiro, transformar nossa mente alegre. Segundo, construir a nossa consciência individual da nossa natureza divina. Nos ajuda a ter esperança, nos ajudam a ter inspiração. À medida que você vai tendo esperança, você vai abrindo a sua mente para receber a inspiração. Quem já desiste não está pronto para receber. Aquela pessoa que está pronta para receber, ela continua com os braços abertos esperando. Aquele que acredita que não tem, ele já vira as costas e vai-se embora. Então, à medida que nós vamos praticando a meditação Shinsokan, meditação Shinsokan é fundamental ou não no processo? Por óbvio, nós crescemos, acreditamos que nós somos filhos da matéria, que nós somos seres limitados, defeituosos, feios, burrinhos. É assim que nós crescemos acreditando. Tanto que é muito difícil você elogiar alguém de inteligente e a pessoa receber. Por quê? Porque é legal ser burro. As pessoas acham bacana. A pessoa fala, nossa, você é muito inteligente. Modéstia, eu sou tão burro. As pessoas gostam. Por quê? Porque você ser modesto, humilde, pequeno, as pessoas acham que é bonito. Você pode ser muito bem modesto, humilde e reconhecer aquilo que realmente precisa ser reconhecido. Aquilo que precisa. Então, as pessoas falam, você é inteligente. Puxa, muito obrigado, que bom que você enxerga assim. Posso melhorar. Mas qual o problema de você já ser inteligente? Qual o problema de você já ter um talento desenvolvido? É diferente daquele que fala, eu sou inteligente muito mais do que você. É completamente diferente. Então, a compreensão disso faz com que a gente vá aprofundando. Então, a prática da meditação Shinsokan, ela é fundamental, porque a gente começa a inspirar e falar a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia estão dentro de mim, porque eles estão vindo por meio da minha respiração. Olha um sentido profundo da meditação Shinsokan. Quando você inspira, a infinita força vivificante de Deus. O que é a força vivificante de Deus? Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Flui para o seu interior. Sou preenchido, sou vivificado. Ora, se eu estou preenchido de sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia, é porque eu tenho a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia. Parece óbvio, mas não é. É assim que a gente vai criando a consciência de que nós somos filhos de Deus. É por meio do trabalho, da construção, do grão de cada dia que você coloca na sua caixinha de areia para que você possa fazer uma montanha logo à frente.
Porque à medida que você vai tomando consciência, na hora que você é colocado diante dos aprendizados, você fala, isso aqui é para eu manifestar, isso aqui é para eu desenvolver, isso aqui é para eu melhorar, isso aqui é para eu engrandecer, isso aqui é para eu aperfeiçoar, isso aqui é exatamente para eu manifestar a minha capacidade. E quando você faz isso, o que acontece? Você cresce. Você cresce. E quando você cresce, você fala, caramba, é possível. Aí você toma gosto pelo negócio. Aí você vai. Várias pessoas me perguntam, como é que eu faço para criar força de vontade? E a resposta é sempre a mesma. Crie consciência da sua natureza divina. Crie consciência da sua natureza divina. Eu usava uma frase de brincadeira quando eu estudava para o meu concurso, assim. Quando eu abria aqueles temas que eu não sabia nada, eu falava, gente, Deus sabe até direito tributário. Sabe tudo, gente. Eu tenho que preocupar com o quê? Deus está dentro de mim. Naquela hora, às vezes, eu nem sentia. Mas com o passar do tempo, daqui a pouco você estava sentindo. E você começava a ter chances de inspiração. Aí eu agradecia pelas que eu recebia e agradecia por aquelas que viriam. Então você vai criando a consciência que você está sempre com Deus. Então a resposta começa a ser sempre aquela, tá tudo bem, vai tudo dar certo. O que está certo, está certo. O que não está certo, também está certo. Como é que a gente chega a essa consciência? Quando a gente compreende que nós somos filhos de Deus. Então, ter a consciência da sua natureza divina são os elementos mais importantes para você concretizar um trabalho eficiente. Um trabalho eficiente é feito assim, gente. Aí quando a gente termina e as pessoas falam como você conseguiu, quando você olha para trás você fala, caramba, como eu trabalhei os elementos imateriais, como eles foram transformadores. Isso aqui, gente, lembrem-se, é uma construção, gente. Não é uma coisa que nasce da noite para o dia. Da noite para o dia. Meditação Shinsokan são, olha, é que nem horas de voo, gente. O piloto fala assim, esse piloto é bom? É bom. Ele tem 4.000 horas de voo. Aí você, porque 1 hora para você já é muito. O meu voo demora 1 hora. E você fala, caramba, ele já foi 2.000 vezes para São Paulo e voltou para Brasília. Tem 4.000 horas de voo. Aí quando você vai ver, na área espiritual é a mesma coisa. Quantas 1.000 horas você tem de meditação? Eu estou na casa de 5 minutos por mês. Você multiplica isso por 12. Em 1 ano dá quanto? 1 hora. Você tem 1 hora de meditação no ano. Qual é a chance de você cair numa tempestade? Grande. Aí você começa a caprichar. Vamos botar 30 minutos por dia durante 12 meses. Qual vai ser o tempo que você vai chegar? Aí a pergunta, qual vai ser a capacidade daquele que construiu mais de receber a inspiração? Muito maior. Muito maior. Aí quando você olha, você fala assim, nossa, preletão, mas o céu tem tanta sorte. Sorte? O que eu tenho é baita de uma empreiteira espiritual me ajudando na construção daquilo que eu quero fazer da minha vida. É bumbum na cadeira, lendo, meditando e dedicando. Trabalhando em prol da felicidade do próximo. Porque todos, prestem bem atenção nisso aqui é muito interessante, é uma experiência minha, mas que serve para muitas e muitas pessoas. Os trabalhos mais difíceis com que eu me deparei até hoje foram na seara espiritual. Quando eu vou para a área profissional, moleza. Aí as pessoas falam assim, nossa, como é que você consegue fazer isso? Você nunca fez um curso de nada. Como é que você desenvolve? Porque as competências que eu tive que desenvolver no meu crescimento, no trabalho de dedicação ao próximo dentro da Setionê, hoje moldam o profissional que consegue atuar na área. Então, muito do que eu aprendi na minha vida veio com dificuldades que eu optei superá-las a fim de dedicar amor ao próximo. É por isso que eu falo, quem dedica amor num trabalho em benefício do próximo cresce muito, porque ele desenvolve competências que você precisa aprender na prática, gente. Como é que você desenvolve a capacidade de resolver conflito? É na prática. Como é que você desenvolve a capacidade de perdoar, de extrair das pessoas o que elas têm de melhor?
É na prática. É na prática. Você pode chegar num grupo de pessoas e falar um monte de palavras bonitas. Vai todo mundo falar assim, nossa, que bonito, ele fala legal. Mas é na prática que você vai criar a capacidade de desenvolver, de retirar das pessoas o que ela tem de melhor. Então, o que eu tenho hoje de construção da minha competência individual passou diretamente pela construção dos tempos, do tempo dedicado nas práticas e principalmente naquele trabalho em prol da dedicação, do amor, do trabalho em benefício de todos que me rodeiam. Seja aqueles que eu conheço, seja aqueles que eu não conheço. Ok, gente? Então entendamos, o trabalho espiritual, ele deve ser feito para fim de que o material esteja pronto para que você consiga traçar um plano. Mas, então, você não falou nada de como construir um plano. Não se preocupa não. Quando você trabalha o espiritual, você começa a receber a inspiração. Por isso que tem pessoas que falam assim, ó, pô, talvez o seu jeito não deu certo para mim, mas esse aqui vai dar. E acaba acertando. Eu tinha, só para finalizar, eu tinha um projeto de vida que durante... Olha, vamos botar aí uns 30 anos. Eu não consegui realizar. Bota, não, 30 não, bota aí uns 20 e poucos anos, bota aí uns 23, 24 anos. Foi um projeto de vida que eu não consegui realizar. Mas eu fracassei em todas as minhas tentativas. Uma vez eu cheguei próximo, só que me exigia uma dedicação que não dava para uma vida adulta para contemplar. Mas eu nunca desisti, porque eu falava, gente, uma hora vai dar certo. Num dado momento, todos os elementos necessários se juntaram e como eu já estava com a base espiritual pronta, quando os elementos se juntaram, aquilo que eu não consegui em 24 anos, simplesmente em um ano, eu realizei com um plano simples e um esforço e uma perseverança, nada fora do normal. Aí quando as pessoas falam assim, meu Deus, mas o que foi? Eu precisei de 24 anos para adquirir a experiência necessária para fazer aquilo que tinha que ser feito. Mas eu só consegui fazer porque isso aqui estava aceso dentro de mim. Porque se eu tivesse aceitado a frase, isso não é para mim, eu não nasci para isso, eu nunca mais teria realizado aquilo. Então é mais uma vitória que eu tenho. Quando eu morrer, eu falo assim, aquilo lá, consegui. Eu consegui. Mais um ponto, além de tantos outros. Por quê? Porque a base daquilo que eu planejo vem primeiro na construção espiritual. É por isso que quando a gente tem o trabalho de prosperidade dentro da Seichonoye, ele é um trabalho associado ao trabalho da espiritualidade, porque a provisão material, ela só vem e permanece aqueles que têm uma base espiritual sólida para mantê-lo. Ok, gente? Vamos então para a nossa meditação Shinsokan, para que possamos aumentar ainda mais a nossa fé e a nossa construção na confiança da nossa natureza divina. Vamos então? Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar, por favor. Você de casa também assuma a posição da meditação. Pés juntos, calcanhares levantados, coluna ereta, sentados à ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto, formando um triângulo equilátero, ombros relaxados, semblante tranquilo, feliz. Maiores esclarecimentos sobre a postura mental e física você pode tirar no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Lá tem de forma bem simples como nós podemos realizar essa prática que é tão importante para que nós possamos construir a nossa real imagem de quem nós somos espiritualmente. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é um mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus,
é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Visualizemos agora o mundo da imagem verdadeira e toda a vida de Deus fazendo parte da nossa própria vida. Nós somos um com a vida de Deus. A nossa imagem verdadeira é um com a vida de Deus.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Muito obrigado, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Podemos desfazer a posição. Aos presentes queiram ficar em pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Aos presentes podem sentar-se. Não deixem de curtir e compartilhar a palestra. Assim o vídeo ganha mais destaque e o próprio YouTube começa a divulgar para a gente. Então deixe lá o seu like, compartilhe, envie para alguém que está precisando descobrir que é filho de Deus, que tem a força infinita dentro de si para mudar a sua vida. Vamos lá. Primeiro, nossa meditação Shinsokan diária, que é imprescindível. E segundo, a gente pode repetir: sou sempre abençoado ou abençoada. Isso aqui vai nos ajudando a concretizar um dos elementos, que é o elemento de número 4, que é entender que você está sendo sempre guiado pelas orientações de Deus. Então, sou sempre abençoado. Muito obrigado. Você pode repetir isso aqui tranquilamente, gente, umas 300 vezes por dia. Porque quanto mais você se sentir abençoado, mais abençoado você será. Então vamos fazer esse dever de casa para a gente intensificar ainda mais a nossa fé, a nossa força, para que possamos levar uma vida sempre mais feliz. Agradeço imensamente o carinho de vocês presentes, o carinho de você de casa. Meu muito obrigado, um beijo no coração. Você é muito, muito, muito abençoado. Feliz semana e até segunda-feira que vem. Muito obrigado, muito obrigado.